Eu estava no auge dos meus 16 anos quando eu saí de um relacionamento e resolvi cair na farra. Decidi que eu ia curtir mais a minha adolescência, não ia me apegar em ninguém. E nessa época eu saí muito, bebi demais, conheci pessoas diferentes, fiz várias amizades. Por um período foi até legal. Só que chegou no momento que eu estava sentindo um vazio tão grande que aquilo já não estava me satisfazendo mais. Eu estava sentindo, sabe, vontade, necessidade de ter uma pessoa comigo. Nessa época, eu comecei até a pedir a Deus para colocar uma pessoa especial na minha vida, uma pessoa que de fato fosse estar comigo para tudo, o tempo inteiro. E foi aí que eu conheci o Alisson. O Alisson é um cara bem mais velho que eu, ele é 13 anos mais velho que eu, mas ele me tratou tão diferente, ele me tratou de uma forma tão especial no início, ele me buscava em casa todos os dias e me levava para passear em vários lugares diferentes, ele nunca me deixava pagar a conta, ao contrário do meu ex, que nessa questão se aproveitava de mim, mas mesmo que ele não me pagasse nada também, eu ia me apaixonar por ele de qualquer jeito, pela forma que ele me tratou no início. Até que um dia saímos eu, ele e uma colega minha. A gente foi para a festa. Chegando lá, o Alisson comprou várias bebidas para a gente, mas ele não bebeu. Ele comprou só para mim, para essa colega minha e foi para outra mesa beber com os amigos dele. Até aí tudo bem, né? Acontece que eu comecei a beber, e aí eu comecei a dançar. Quanto mais eu dançava, mais eu queria beber. Chegou um momento que eu já estava bem alta, sabe, com a cara cheia. E nesse momento, o Alisson saiu da mesa dele, veio até a minha mesa e falou assim com um tom bem sério, bem bravo: chega, você não vai beber uma gota a mais. E nisso ele tomou o copo da minha mão. E eu fiquei assustada porque aquela foi a primeira vez que ele me tratou mal daquele jeito. E daí pra frente, ele sempre me tratou mal. No começo, ele não queria me mandar mensagem mais, não me buscava em casa pra gente sair. E foi aí que eu resolvi que eu precisava conhecer mais da vida do Alisson. Até porque nessa altura eu nem tinha Facebook dele, nem nada do tipo. Ou a gente se via presencial, ou então a gente conversava pelo WhatsApp. E aí eu procurei o Facebook dele e quando eu encontrei, eu tomei um susto tão grande que eu não esperava. No Facebook do Alisson, dizia lá que ele era casado e estava até marcado o nome da moça que seria a suposta esposa dele. E o meu mundo caiu. Eu fiquei chocada porque já tinha 3 meses que a gente estava junto. E eu estava tão carente, que nesses 3 meses eu já era apegada demais da conta a ele. E aí eu pensei assim, bom, eu vou adicionar ela e eu converso com ela para poder saber se eles realmente ainda estão juntos. Só que antes disso, antes de conversar com ela, eu dei um passo para trás. Eu pensei ao contrário, eu pensei assim, não, eu vou conversar com ele primeiro e vou saber a versão dele, vou dar esse voto de confiança para o Alisson. E foi aí que ele me contou que eles eram casados, mas só no papel, que ele já estava separado dela, que ele só não tinha divorciado porque existia uma casa em jogo que se divorciasse, ele tinha que dividir com ela, só que ele não achava justo dividir essa casa pelo fato que, segundo ele, ele tinha pago tudo sozinho, ela não tinha ajudado ele em nada, e ele falou assim, ela é louca, ela não aceita o final do nosso relacionamento, aquele Facebook que você encontrou, quem tem acesso é só ela, eu não tenho acesso àquela conta. Então, eu acreditei nele, né? Só que no dia seguinte, ele chega em mim e fala assim que a moça, a suposta ex-esposa dele, foi na casa da mãe dele, fuçou nas coisas dele pelo fato dela não aceitar o final do casamento e acabou encontrando o absorvente meu lá. E ele começou a me pedir para não contar para ela de jeito nenhum que a gente estava junto, porque senão ele teria que entregar a casa. Mas no dia seguinte, a suposta ex-mulher dele, entrou em contato comigo pelo Facebook e eu fui super grossa com ela, fui até debochada. Ok.
No dia seguinte disso, a mãe dele começa a me mandar mensagem. E tipo, deixa eu explicar aqui para não ficar confuso. Quando o Alisson vinha na minha casa, ele ligava para a mãe dele por chamada de vídeo e ele me mostrava para ela. Ela era super legal comigo, me chamava de Nora e tudo mais. Só que no dia seguinte que a ex-mulher dele entrou em contato comigo, a mãe dele me mandou um monte de mensagem, me xingando de amante, me falando um monte de grosseria e eu também revidei. Eu tratei ela da mesma forma que ela me tratou. Eu falei assim, não é porque a senhora é mãe dele que a senhora tem o direito de me faltar ao respeito, não. Na época eu só tinha 16 anos, então quando a minha mãe viu aquelas mensagens da mãe dele, com aquele tanto de grosseria pra cima de mim, até me humilhando, a minha mãe ficou irada, porque primeiro que nessa época ele dormia na minha casa praticamente todos os dias, chamava a minha mãe de sogra e ainda por cima eu tava desconfiada que eu tava grávida. Então a minha mãe entrou em contato com a mãe dele, falou um monte pra mãe dele e a mãe dele recuou. A mãe dele falou assim que só tinha me dito aquelas coisas, só me mandou aquelas mensagens porque a ex-mulher dele estava do lado dela e ela de fato não queria que o filho dela perdesse a casa para essa ex-mulher. A mãe dele também tinha uma lábia boa igual a dele. Só que nisso me veio na cabeça a ideia de criar um fake no Facebook para tentar me aproximar da ex-mulher dele e descobrir toda a verdade. E foi isso que eu fiz. Eu criei o fake, comecei a me aproximar dela e a gente começou a ser amiga virtual. Alguns dias depois que a gente estava conversando, ela começou a me contar sobre o casamento deles, a falar assim que realmente eles não estavam juntos mais, que já tinha cerca de uns 6 meses que ele não ia ver ela, que a última vez que ele tinha ido atrás dela foi só para brigar pelo fato que ela entrou em contato comigo, mas que até nas redes sociais dele ele já tinha bloqueado ela. Então, sabendo a verdade da boca dela, eu resolvi dar outra chance para ele e logo eu descobri que estava grávida também e a gente continuou. Só que a mãe dele, do Alisson, foi contar para a ex-mulher dele que eu estava grávida. E nisso, a ex-mulher dele foi bater lá em casa, fez o maior escândalo, o maior barraco na porta da minha casa. Nesse dia, até o meu irmão, que é uma pessoa calma e serena, saiu com ela na testa, expulsou ela da porta da nossa casa. Mas eu passei tanto nervoso, eu passei tanta raiva que infelizmente, eu acabei perdendo o meu bebê, porque eu realmente fiquei muito mal. E nisso a gente continuou junto e a ex-esposa dele continuou infernizando a nossa vida. Todos os dias ela me ligava para falar assim que ele estava lá na casa dela, sendo que a maioria dessas vezes ele estava comigo, na minha casa. Só que um tempo depois ela foi parando com isso, a gente ficou mais tranquilo e planejamos a minha segunda gravidez e eu engravidei. Só que aí a gente decidiu que não ia contar para ninguém até eu completar os 3 meses para não ter perigo, né, de acontecer a mesma coisa. E assim a gente fez. Até os 3 meses de gravidez a gente não contou para ninguém. Durante a minha gravidez, a gente viajou muito. Ele me levava para viajar em vários lugares, só que não foi por bondade, não. Lá na frente vocês vão entender o porquê de tantas viagens. Acontece que depois que ele me tirou de perto da minha mãe, eu comecei a sofrer com ele tudo que a ex-esposa dele tinha me dito que sofria com ele. Várias agressões, humilhações. Ele me agredia e depois ele me obrigava a andar na rua de mão dada com ele. Me obrigava a colocar comida no prato para ele. Era horrível. Nessa época, eu estava em outro estado que era próximo a uma prima minha. E nisso eu relatei tudo para ela que estava acontecendo. Ela falou assim, prima, larga esse homem e vem aqui para casa. E eu fui. Só que um tempinho depois que eu estava lá, ele começou a conversar, mandar mensagem que ele ia mudar e também eu estava grávida, né? Estava esperando a filha dele. Resolvi voltar e resolvi dar outra chance para ele. E aí nisso a minha filha nasceu. E quando a minha filha estava com 2 meses, tudo começou de novo. Agressões, xingamentos,
humilhações e eu não suportava mais. Era demais, vocês não têm noção. Às vezes ele saía, enchia a cara, chegava em casa embriagado, me xingando, me batendo. Foi aí que eu resolvi deixar ele de novo e voltei para a minha cidade, para a casa da minha mãe. Só que aí nisso, ele voltou aqui para a minha cidade também e me procurou querendo outra chance. E adivinhem, eu dei outra chance para ele. Agora deixa eu explicar uma coisa. Lembra que eu falei que durante a minha gravidez a gente viajava muito? Então, antes de eu ficar grávida da minha filha, ele andava com uns caras barra pesada, uns caras errados mesmo. E ele acabou acompanhando um amigo dele num assalto. Ele fala que ele não participou desse assalto, que ele só estava acompanhando esse amigo dele. Então, quando a gente ficava viajando, na verdade, ele estava foragido. E depois que a gente voltou, que eu estava na casa da minha mãe, que ele me procurou querendo outra chance, eu falei para ele que voltava sim, mas desde que ele se entregasse para a polícia, porque assim depois ele ficaria limpo para poder arrumar um trabalho honesto, né? Ele se entregou, ele foi preso, passou alguns meses preso e logo foi solto. Acontece que depois que ele foi solto, que a gente voltou a morar junto, ele veio mais agressivo que nunca. A qualquer coisa ele me agredia e tipo assim, não era só tapinha, só beliscão não, sabe? Era sempre. Era quase todos os dias. Ele saía, ele enchia a cara e ele chegava fazendo escândalo, me agredindo, me xingando, me humilhando. Até que a última vez que isso aconteceu, a coisa foi tão feia, mas tão feia, que ele fraturou o meu braço. Nesse dia, era 5 horas da manhã, quando tudo aconteceu, e eu comecei a gritar, porque estava doendo demais da conta, e a minha mãe chegou, sim, sabe, preocupada com tudo que estava acontecendo, e eu, mãe, pelo amor de Deus, liga para a polícia agora, e eu gritando muito, eu chorando demais, porque o meu braço estava uma dor insuportável, realmente fraturou, quebrou o meu braço. Antes disso, outras vezes que ele me agredia, eu chamava a polícia, mas vinham os policiais que era tão de boa com ele que acabava acontecendo nada e depois ficava pior ainda, né? Ele vingava por eu ter chamado a polícia. Mas nesse dia que ele fraturou o meu braço, a coisa foi tão feia que eu, mãe, por favor, mãe, chama a polícia, chama a polícia. Chegou uns policiais, sério, já chegou bravo, algemando ele, jogando ele no camburão, levou ele algemado para a cadeia. Eu também tive que ir na delegacia, prestei queixa, prestei o meu depoimento e eu me senti bem mais aliviada, sabe, quando ele foi levado. Isso aconteceu, tinha pouco tempo, né, que ele tinha saído da cadeia. Então, por causa disso, ele estava usando tornozeleira eletrônica. E aí, o juiz, com tudo isso, que ele, né, fraturou o meu braço, foi levado, julgou ele novamente e deu mais 5 meses para ele na cadeia. E eu confesso que eu achei bom. Foi a mesma coisa de ter tirado um peso dos meus ombros. Mas vocês acreditam? Isso aconteceu recentemente agora, tem pouco tempo, ele está preso ainda. Mas vocês acreditam que não só a família dele, como também a minha família, ficou todo mundo contra mim? Eles querem porque querem que eu retire a queixa, que eu retire a medida protetiva, mas eu já estou decidida, eu não vou fazer nada, eu vou deixar do jeito que tá e seja o que Deus quiser. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, que história, né? Infelizmente é uma história real, é uma história que eu recebi de um inscrito aqui do canal, recebi lá no meu Instagram, então se você não me segue, já me siga lá, tá? E eu já tava com a história de soltar hoje no canal pronta, só que eu fiquei tão indignada com essa história que eu falei assim, não, eu vou gravar ela em tempo real, vou correr pra ver se dá tempo pra eu poder comentar essa história. Tudo aconteceu recentemente, né? Como ela falou, ele tá preso. E assim, pelo que eu dei uma olhada no Instagram dela, a filha dela tá com o máximo aí uns 2 anos e meio, 3 anos de idade. E a minha indignação com essa história é o fato da família dela tá contra ela por ela ter dado queixa, por ela ter denunciado e ele tá na cadeia. Gente, a família dele ficar contra ela, eu até entendo.
não é certo, mas tem a desculpa que é a família dele, né? E a gente sempre quer proteger os nossos. Agora, a família dela, cara, é uma coisa inadmissível. A família dela já deveria ter dado força para ela se livrar desse relacionamento. Até tem uma parte que ela relata, e eu esqueci na interpretação, porque são muitos detalhes, que ela fala assim, eu estava afundada naquele relacionamento. Por mais que eu quisesse, eu não conseguia sair. Claramente uma dependência emocional, né? Uma dependência emocional de um cara abusivo, tóxico, agressivo. E minha filha, se eu posso te dar um conselho, se tiver como, tente afastar também da sua família, dessas pessoas que quer te ver num relacionamento que só te machuca. Enfim, essa é a minha opinião. Deixa aqui a opinião de vocês. Deixa também o seu joinha, que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar história nova. Já falei, né? Me siga no Instagram. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar, e o meu galo também quer participar aqui do canal, como sempre. Quem é aqui do canal já está acostumado com ele, né? Enfim, se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse meu que tá aí na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida. Não é conto adulto, nem nada do tipo, e as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Todos os vídeos eu gosto de falar isso, porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência, e muitas histórias deixam uma lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!